Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de fevereiro, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de Josué, o livro das conquistas. O livro onde nós vamos ver a realidade da promessa de Deus. Finalizamos o Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para o judeu, a Torá, os livros da lei. Olha como você está prosperando na leitura bíblica, não é? Daqui a pouco nós chegaremos no Apocalipse. Dia após dia, eu tenho certeza que você tem se deliciado com a leitura da palavra de Deus. Então, finalizando o Pentateuco, né? Essa primeira etapa da Bíblia, nós vamos iniciar o livro de Josué. E o livro de Josué, na verdade, ele é uma continuidade, né? O Pentateuco ele vai servir de pano de fundo para aquilo que nós vamos vivenciar no livro de Josué. E Josué, ele leva o nome do seu próprio autor, né? Ao nascer, Josué, ele chamava Oséias, né? Que em hebraico significa salvação, tá lá em Números 13, 8. E Moisés chama ele de Josué, Moisés que dá a ele esse nome de Josué, que significa o Senhor salva. Está lá em Números 13, 16. Então, aqui nós vemos a representação de Jesus, né? Jesus é a forma grega do nome em hebraico de Josué. E nós vamos ver que Josué estava com aproximadamente 80 anos quando os israelitas entram na Terra Prometida. Não era nenhum menininho, nem jovem, ele já tinha uma idade e ele já tinha vivenciado muita coisa, ele era da geração passada, né? Josué, ele foi preparado para liderar os israelitas agora para esse momento específico. Então, Josué ele foi escravo, ele foi liberto, ele foi desterrado, porque ele passou pela trajetória todinha do Êxodo. Ele foi um general de um exército nômade, num exército que não tinha equipamento nenhum, um exército mal equipado, né, aos olhos humanos. Ele era conquistador, ele enfrentou grandes adversidades e ele era o responsável pela divisão das terras conquistadas, né? E a estadia do povo na Terra Prometida. Nós vamos ver que ele testemunhou milagres extraordinários, ele vivenciou a divisão do Mar Vermelho, ele viu a provisão miraculosa de Deus durante toda a travessia do Êxodo. 40 anos do deserto foi vivenciado por Josué, né? Então, esse Josué, ele vai nos conduzir agora nesta terra prometida. Nós vamos ver que 4 séculos, né, os israelitas viveram no Egito e o livro de Êxodo vai registrar essa escravidão. O livro de Êxodo vai registrar para nós a entrega do livro da lei, tá lembrado? Grandes episódios aconteceram ali. Levítico vai preparar esse povo para cultuar a Deus, né? Recebendo as ordenanças de como deveria ser feito o culto, o sacrifício. Números e Deuteronômio vai proporcionar aí uma estrutura já de nação, leis, estatutos, né? Para esse pano de fundo todo para aquilo que nós vamos ter agora, que é o livro de Josué. Então, depois dessa breve reflexão e explicação, né? Não sei se você está conosco desde Gênesis, desde o início, mas se você está iniciando por agora, você já agora pegou um pano de fundo daquilo que nós vivenciamos até agora e que vamos vivenciar daqui para frente. Então, Deus fala a Josué animando.
Olha que coisa extraordinária. E isso acontece aqui no capítulo 1. E nós podemos ver, né, que Josué, ele estava sempre ali. Eu falei que ele era a sombra ali de Moisés, né? Em grandes momentos que nós vemos a figura de Moisés ali tendo contato com Deus, quem estava sempre por perto? Josué. Exatamente. Então, não só ele era um sucessor, porque ele tinha vivenciado, ele era um guerreiro, né? Ele tinha estado no exército, na guerra, no comando, mas também porque ele era íntimo de Deus, né? Deus conhecia Josué, Deus conhecia o coração deste homem, né? Que ansiava estar sempre ali por perto para desfrutar da presença de Deus. E a primeira preocupação de Deus aqui eu vejo, né? É de animar esse líder que tinha um desafio gigante pela frente. Trazer à existência as promessas de Deus sobre a vida deste povo. Olha lá, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu acho muito interessante esse versículo 7, porque aqui Deus não fala para ele, ó, tão somente, Josué, seja forte, seja cabra macho, para enfrentar os exércitos inimigos. Não. A guerra, Deus já tinha garantido a vitória. A vitória era certa. Deus guerrearia, né? Deus iria na frente do exército. Mas a força que Josué precisava e a coragem era para fazer segundo a lei do Senhor. Muitas vezes nós queremos ser forte em circunstâncias, mas precisamos ser fortes para obedecer a Deus. Obedecer a Deus, né? Algumas pessoas mais antigas dizer ser crente é para cabra macho, é para quem é corajoso, para quem é audacioso em crer nas promessas de Deus. Né? Vivemos por fé e não por vistas. E para viver assim, precisa ser forte e corajoso, para não ir de acordo com as circunstâncias dessa vida. Então, versículo 7 é para confirmar isso, que nós não temos que nos preocupar com aquilo que é físico, ou seja, eu não tenho que me preocupar com a força do meu braço, não. Eu tenho que ser forte e corajosa para cumprir em obedecer os preceitos do Senhor. E aí, ele diz mais, confirmando isso, não cesses de falar o livro desta lei. Antes, Josué, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que coisa extraordinária, né? Talvez, na concepção humana, Josué seria bem-sucedido se ele armasse bem o seu exército. Se ele fizesse algumas reciclagens de guerra, não é na visão humana, mas a palavra de Deus diz: não cesses de falar do livro desta lei, medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado, ou seja diligente em fazer tudo quanto nele está escrito. E aí sim, você prosperará no teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o segredo para você se dar bem aqui nesta vida. E aí ele diz no versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer a presença de Deus? Quer o Senhor contigo por onde quer que andares? Só há uma receita: ser forte e corajoso para cumprir os mandamentos do Senhor. Seja forte e corajoso para não desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Esses segredos espirituais que foi dado como guia de sucesso ao Josué é dado a nós também nos dias de hoje. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-nos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entres na terra que o Senhor vos dá, vosso Deus, para possuirdes. Olha, ficou animado esse homem com essas palavras, não é? Imediatamente ele se posicionou diante da promessa de Deus. Ele se posicionou diante do comando de Deus. Olha que lição ele nos dá. Quantas vezes ouvimos promessas, ouvimos, a garantia do nosso sucesso e tememos nos posicionar? Aí é não confiar. Olha só, falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: por quê? Eles estão na Transjordânia. Eles estão naquela faixa que eles já tinham possuído de terra antes do Jordão. Só que eles se comprometeram diante de Moisés e de Deus que eles passariam o Jordão e guerreariam até que todos tivessem possuído a terra. Olha só, e aí Moisés faz o quê? Diz a eles: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso a vós e dá-te esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fique na terra que Moisés deu desse lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passarão armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuirei o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Olha só os guerreiros, os Rubenitas, os Gaditas e as meia tribo de Manassés estavam com Josué nesta batalha, não é? E nós vamos ver que no capítulo 2 vai os espias vigiar onde? Jericó. É a primeira cidade conquistada.
E por que Jericó, não é? Nós temos notícias que Jericó era uma cidade que ela chamava Cidade da Lua, né? O significado de Jericó. E era uma cidade muito antiga e eles cultuavam ao deus Lua. Essa cidade, ela estava a 8 quilômetros ali da passagem do Jordão, né? E Jericó era um oásis, né? Porque ela estava muito próximo do Rio Jordão e era uma cidade fortificada, toda fortificada. Os historiadores contam que em cima dos muros de Jericó se transitava, tamanho era a grossura dos muros de Jericó. Então era ao mundo antigo uma cidade indestrutível. E é lá que começa as conquistas, né? Então de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e passaram à casa de uma mulher prostituta. O nome dela era Raabe, e ali eles pousaram. Então foi a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a nossa terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: verdade que 2 homens vieram a mim, porém, eu não sei de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde foram. Idem após ele depressa, porque devem alcançá-los. Ela, porém, o fez subir ao eirado e escondeu entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram aqueles homens após os espia pelo caminho que dá ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor já se instaurou em Jericó. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. Olha só como a notícia. Eles ficaram sabendo também o que foi feito ao rei dos amorreus, Seom e Og, né? Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e ninguém há ânimo algum por causa da presença do vosso Senhor, que é Deus acima dos céus e embaixo da terra. E aí, né, nós vamos ver que aqui vai ter um juramento de Raabe para com os espias, né, para que conservasse com vida a casa dos seus pais, a ela e a sua família, né, eles fazem ali, né, um acordo, e nós podemos ver que no capítulo 3, que é amanhã, nós vamos ver essa passagem do Jordão e tudo o que aconteceu a Jericó. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.